Bom, agora a gente olha para o cenário político, gente, porque 10 ministros do governo Lula que comandam pastas ligadas à economia se preparam já para deixar os seus cargos e mirar as eleições deste ano. Danilo Moliterno vem conversar com a gente e traz um pouquinho sobre essa lista que deve ter lá no topo dela Fernando Haddad. Boa tarde. Exatamente, Muriel. Boa tarde a ti, a todos que acompanham o CNN Money. É aquele movimento clássico em que a gente tem muitos ministros que são quadros que têm um capital político grande, que são populares e que, nesse caso, são importantes para a ala governista, para o PT especialmente, indo, portanto, mirar as eleições. Aí a gente tem aquela regra da Justiça Eleitoral que indica que 6 meses antes de a gente ter a disputa eleitoral, a gente precisa que esses quadros se desincompatibilizem dos seus cargos para que possam disputar essas eleições. Então a gente tem esse movimento de que até abril esses quadros que vão disputar as eleições precisam deixar os seus cargos. E segundo o levantamento que a gente faz apurando junto à esplanada dos ministérios, ao menos 10 ministros da área econômica já se preparam para fazer suas malas, deixar os ministérios e disputar as eleições deste ano. Vamos lá, passar por essa lista. Vou começar, como você mencionou, por esse centro da ala econômica. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, a gente já sabe, conta aqui há algum tempo, se prepara para deixar o Ministério da Fazenda. Indicou que o faria no final de janeiro. Houve um pedido do presidente Lula para que resolvesse algumas novas pendências. Acabou ficando um pouquinho mais. Fato é que até abril vai deixar o cargo e aí a gente não sabe ainda qual vai ser o destino exato. A gente sabe que o PT defende que ele saia para disputar a eleição aqui em São Paulo, seja para governo ou para Senado. Ele prefere, nesse momento, apenas participar da campanha do presidente Lula. Destino a gente vai saber mais à frente. Ainda nesse centro da área econômica, a gente pode falar de Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento, que também já indicou que vai deixar seu cargo e deve disputar uma vaga no Senado Federal, ainda não sabemos em qual estado. Novamente, uma ala governista defende que Tebet dispute aqui em São Paulo a vaga na Casa Alta. Aí a gente sai desse centro da ala econômica para falar de algumas outras áreas econômicas também, pastas econômicas do governo. Vou para a infraestrutura, que é uma área em que a gente vai ver uma debandada. A gente tem o ministro dos Transportes, Renan Filho, que vai deixar o cargo em abril para disputar, a priori, o seu retorno ao governo de Alagoas. A gente tem também Silvio Costa Filho, ministro de Portos e Aeroportos, que também deixará o cargo para disputar, no caso de Silvio Costa Filho, o Senado pelo seu estado, Pernambuco. Ainda em áreas de infraestrutura, a gente tem o ministro das Cidades, Jader Filho, que também deixará o cargo até abril, mas aí para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados pelo seu estado, o Pará. E para finalizar essa área de infraestrutura, a gente pode também ter a desincompatibilização do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Essa ainda não está definida. O que o ministro vem indicando nos bastidores é que vai ter uma reunião com o presidente Lula, que vai dar a palavra final sobre se gostaria que ele ficasse no governo ou que saísse para disputar um cargo. Relembrando que Alexandre Silveira foi um quadro importante, foi eleito senador em 2022 e um palanque muito relevante para o presidente Lula em Minas Gerais. Então essa é uma definição importante que a gente deve ver já nos próximos dias. Saio de infraestrutura, vou para a área de agricultura. A gente vai ter o ministro da Agricultura e Pecuária, o Carlos Fávaro, que vai deixar o seu cargo para disputar novamente uma vaga no Senado Federal pelo seu estado, Mato Grosso. Ainda na área da agricultura, a gente tem o ministro Paulo Teixeira, de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, que também deixa o seu cargo para disputar aqui em São Paulo uma vaga na Câmara dos Deputados. E para fechar esse movimento interessante, a gente tem um ministro da Pesca e Aquicultura que pode deixar o seu cargo, mas aí para substituir Carlos Fávaro. O partido de ambos, de Fávaro e de André de Paula, o PSD, nesse momento faz uma articulação para que no momento em que Carlos Fávaro deixar esse cargo, André de Paula, o ministro da Pesca e Aquicultura, o substitua nessa posição, deixando assim também vaga o cargo, a posição de ministro da Pesca e Aquicultura. E aí passo para alguns outros quadros. A gente pode falar do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que também deve deixar o cargo aí para disputar a eleição à presidência na chapa do presidente Lula. A gente sabe que há uma indefinição quanto a isso, tem uma ala do PT especialmente que gostaria que Alckmin disputasse as eleições aqui em São Paulo, mas nesse momento o desejo de Alckmin e também do PSB, seu partido, é de que ele esteja junto do presidente Lula disputando
portanto, a corrida pelo Palácio do Planalto. E aí, é claro, ele não precisa se desincompatibilizar da sua posição de vice-presidente, mas precisa sim deixar a chefia do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Também deixará seu cargo Márcio França, que é o ministro da Microempresa e Empreendedorismo, pretende disputar eleições aqui em São Paulo, cogita a possibilidade de disputar governo, mas pode também sair ao Senado. Para finalizar, temos Volney Queiroz, que é o ministro da Previdência Social, que também sinaliza que deve deixar o cargo para disputar Câmara dos Deputados, mas é outro que vai ter uma conversa com o presidente Lula para que essa definição finalmente aconteça. Para finalizar, uma informaçãozinha importante. Por favor. Os únicos 2 quadros da chamada área econômica, de áreas, de pastas da área econômica que ficam, e a gente tem certeza que ficam, é Luiz Marinho, ministro do Trabalho. A gente trouxe aqui essa informação, que foi um pedido do presidente Lula que ele ficasse, de maneira que o presidente já estava prevendo que muitos dos seus quadros de peso deixariam o governo, pediu para Marinho para não disputar as eleições e ele vai ficar no governo até o final. E também Esther Dweck, ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, que é um quadro mais técnico do governo, já era esperado que não saísse para disputar eleições. Muito bem, Danilo Moliterno, e digo para vocês, tá? Foram 12 nomes citados e ele não usou nenhuma cola, tá? Ele foi tudo aqui de cabeça. É incrível o que Danilo Moliterno faz. Obrigada pela apuração. Obrigado a você. Valeu.